Então agora a gente vai dar início a um conjunto de materiais que servem de apoio, de suporte para o trabalho de vocês, para a investigação, e especialmente para a última etapa da disciplina, que é quando a gente faz então a análise e a autocrítica do potencial dos nossos projetos, né, da capacidade dele desenvolver uma relação crítica com a sociedade e também o poder político, o poder econômico, o poder simbólico, artístico, estético, enfim, as diferentes dimensões do projeto e essa relação. Então, quero chamar atenção para esses aspectos. Né? E por isso agora vamos começar com o primeiro grupo, né, que é o mundo dos projetos e o sistema artístico. Bom, quando a gente pensa no sistema das artes, a gente poderia chamar isso, assim, o dar atenção para quatro aspectos fundamentais. O primeiro deles é aquele que diz respeito ao mercado das artes, né? Que é o papel efetivo que o mercado ocupa, né? E a relação que o mercado mantém com o mundo da política, né? Porque o mercado não está dissociado do mundo político, né? Mas não somente o mercado dos bens, dos produtos, dos serviços, das obras, né? Aquela obra já acabada, finalizada, destinada à recepção do público, mas também a dimensão, e hoje nós estamos percebendo isso muito mais explicitamente, a dimensão de crítica, né, e de apropriação pelos trabalhadores do mundo da arte do própria noção de mercado de trabalho. O que é o tamanho do mercado de trabalho artístico e cultural, né? Qual é a dimensão de salários, qual é a dimensão de rendas, né? Quais são os custos, qual é o tempo, né, da curva do processo formativo desse profissional, né? Que coloca também então uma relação do campo econômico observada pelo campo político, por uma agenda política que pensa, né, a posição que esses trabalhadores, né, e essa cadeia de produção ocupa no mundo do trabalho, e o aspecto simbólico que isso representa, quer dizer, que posição que o artista ocupa na sociedade moderna, contemporânea, né? Qual é a posição, né? Qual é o posicionamento, né, diante do mundo político, a sua relevância política, a sua relevância para o mercado, né? A sua presença em outras cadeias que não explicitamente e exclusivamente a cadeia na qual ele está envolvido diretamente trabalhando. Eu acho que o segundo aspecto importante que devemos considerar é a relação que a arte mantém com a cultura e a sociedade. Né? E nesse caso, eu acho que são dois elementos que são de suma importância quando a gente pensa nessa dimensão arte, cultura e sociedade. A relação entre a arte e o meio urbano, entre a arte e a cidade, né? Já que a sociedade e a vida cultural se manifestam profundamente e prioritariamente em meios urbanos. Né? E isso envolve também o modo como nessa sociedade urbana se dá uma cadeia de distribuição, né, dos bens culturais, de circulação dos bens, como se dá o processo de recepção, de acolhida, né, de reconhecimento desse bem como um bem cultural que integra a identidade daquela cultura e daquela sociedade, né, e que termina também algumas vezes com um processo efetivo de consumo de algum produto ou serviço. Né? O que nos permite definir uma vasta gama de relações com o que a gente pode chamar de público. Né? Por um outro lado, essa então seria aquela que nós chamaríamos de dimensão exteriorizada, né, da relação entre a arte, cultura e a sociedade. Nós também temos uma relação interiorizada, que é o modo como os agentes interagem entre si, né, e constituem e definem o que eles fazem, o que é a própria comunidade artística. Parafraseando um pouco uma expressão, né, da antropologia hermenêutica ou interpretativa do Clifford Geertz, quando perguntado sobre o que é antropologia, é o que os antropólogos fazem, né? Então, o que é a cultura, o que é a arte, é o que os artistas fazem, né? O que aquela arte é aquilo que aquela comunidade reconhece como sendo arte, né? Então, o que vai definir descritivamente, né, a experiência artística de uma sociedade é justamente os projetos, os perfis dos profissionais, a trajetória profissional, o desenvolvimento das carreiras, o processo formativo. É isso que vai definir. Então, isso é interno, que nós chamaríamos de uma lógica interna da relação societal.
Um outro aspecto é a questão política. Então, vemos economia, sociedade e política, o sistema composto por esses elementos. E um quarto elemento, que é o elemento mais recente. A dimensão política, ela está associada às outras duas, porque ela é uma política de Estado, ou seja, pensada como política pública para o campo da arte e cultura, né? Então ela envolve aspectos jurídicos, institucionais, ou seja, a presença do Estado e toda uma regulação, né? E os limites da regulação, que é o que nós vemos discutindo hoje. Então, quando a gente vê um Estado mais intervencionista, a gente pensa numa cadeia de regulamentação mais extensa, mais detalhada e muitas vezes mais burocratizada, dependendo do perfil. Que às vezes se eu tenho uma sociedade muito autoritária, posso ter pouca burocracia, né, mas muito controle. Se eu tenho uma sociedade bastante burocratizada, né, mas não tão autoritária, né, uma democracia burocrática, vamos dizer assim, né, uma organização societal que funciona a esses moldes, nós podemos também ter uma cadeia extensa, né, então aquilo que a gente chama lá no mundo kafkiano, né, do Franz Kafka, da literatura, né, uma ideia assim de um circuito muito complexo de ações, né, e pequenos detalhes que envolvem um projeto. Esses detalhes que representam essa dimensão de regulação, né, eles são alvo de um debate hoje, né, porque quando nós pensamos na política pública para o campo cultural e para o campo das artes, nós começamos a perceber, né, que nas últimas décadas existe uma tendência a compreender a arte e cultura como integrando um setor mais amplo, na opinião de alguns, e outros mais restrito, porque acham que a visão da arte se restringe aí, né? Ela não se especializa, que é lidar a arte e cultura como parte do grande campo, do vasto campo do entretenimento, da indústria turística, né? Então a gente observa que essa é uma tendência não consensual, né? O que nós podemos perceber é que um certo grupo de análises tende a abordar mais o viés da relação arte-cultura, né, por um viés mais identitário, e os outros tendem a abordar por um viés mais comercial, mais ligado às cadeias da chamada economia criativa, da indústria criativa, da economia cultural, né, com aspectos mais vinculados a essa dimensão, né? No primeiro lado, nós teríamos então uma política muito mais voltada para um Estado mais forte, mais robusto, vamos dizer assim, mais uma máquina, né, funcionando mais internamente, por exemplo, ao Ministério da Cultura ou até mesmo à Secretaria Especial de Cultura. Funcionaria mais dentro, internamente, essa máquina com uma regulamentação para projetos, né? Na outra perspectiva, há uma reclamação, uma demanda de que se a gente entender a arte e cultura como um dos tipos de bens e serviços ofertados no mundo contemporâneo, então eu poderia pensar de outra maneira. Eu poderia pensar que esse setor, assim como outros, ele pode sofrer e ele pode ser afetado por um processo de autorregulação, né? E ele poderia então estar muito mais numa carteira, por exemplo, que discute direitos do consumo, direitos do consumidor, né, associado a esse tipo de aspecto. Então, são abordagens bem diferentes. Uma delas vai tender, né, a fortalecer a ideia de que a cultura tem que ser arregimentada pelo Estado, financiada por programas e editais públicos, em níveis macro, médio, né? Então macro, seja do federal, da federação, né? Nível estadual, nível dos municípios. E a outra vai tender a compreender de que a gente tem que posicionar mais os agentes no próprio mercado, né? E que eles possam suportar aí as relações de oferta e de procura. Bom, além disso, né, essa discussão das políticas públicas leva a vários desdobramentos, né, como a gente vem vivendo mais recentemente, né? Então houveram muitas transformações, né, no interior dessas políticas, dessas carteiras de cultura, né? E é claro que com um contexto mais atual, que a gente também está lidando agora, esse contexto dos últimos 6 meses, né, do Estado brasileiro, também vemos que há que equilibrar, né,
as formas como uma agenda do Estado vai integrar e vai participar e vai colaborar com o ambiente cultural. Então, um desses casos é todo o debate aí que existe em torno da Lei Aldir Blanc, né, que está ainda em andamento. Então, o que eu estou falando aqui é uma coisa que está num work in process, né, então ainda não posso dizer o que realmente resultou disso, porque ela nem ainda está em efetivo, né, vigor, funcionando, operando, né? Então ela está ainda em todo um processo de instalação, né? Mas que significaria assim uma maneira pública de lidar com, na verdade, com um vasto universo e complexo universo que integra um que seria um fundo setorial, né? E que poderia estar regimentado, né, nas fundações e instituições como gestoras, através de programas como programas, prêmios, editais e também através de leis emergenciais, como é esse caso. Tá? Bom, a última questão, que eu acho que é bastante importante no sistema e que é mais recente, né, porque ela vem integrando, como eu tenho falado em vários outros áudios, né, didáticos, né, a questão dos modelos de gestão. Né, e que aí todas elas são afetadas por isso. Né? Então existe uma gestão do econômico, uma gestão da política, uma gestão legal, uma legislação, da legislação operante, uma gestão simbólica, cultural e artística, e aí entra o estético. Né? Então a gestão estaria presente nos outros três, ela seria uma espécie de elemento transversal, né? Que atravessa, então ela é o quarto item, mas ao mesmo tempo ela é um transversal a todos os outros, porque em todas elas a gente acaba batendo numa pergunta, né? Como é que vai ser feita a gestão econômica, como vai ser feita a gestão simbólica, como é que se dá a gestão política, né? Para a construção de uma política, enfim, todos esses elementos. Bom, uma sugestão que eu faço, assim, que para a elaboração e confecção de projetos, eu desacredito muito na ideia de que exista uma receita exclusiva de bolo, né? O que nós vimos durante muitas décadas é uma orientação vinculada a uma leitura profunda, um conhecimento profundo de editais e de leis, né, específicas aplicadas ao setor cultural. Então, muitos profissionais muito capacitados e muito competentes passaram a dominar esse métier, ministrar cursos, né, acompanhar projetos, produzir projetos, ou seja, como escritórios de apresentação, de escrita, né, escritórios da gestão apenas da apresentação do projeto ou da gestão da produção como um todo. Né? E isso foi criando uma ideia de que esses escritórios tinham receitas, né, de bolo. O que não é verdade. Se a gente faz uma entrevista muito boa com os profissionais da área, produtores culturais, autores de projetos, eles mesmos vão dizer que não, né? E que muitas vezes, durante o processo, eles precisaram realizar muitas reformulações quando há uma mudança na legislação, quando há uma mudança no edital, e há que se estudar, né, e buscar muita orientação também com os técnicos do Estado, que são os autores da maioria desses programas e projetos, né, e desses editais que operam, que operacionalizam o mundo cultural. Bom, eu diria que existem três questões que sempre serão relevantes em qualquer tempo, em qualquer momento, seja para abordar como foram feitos, como foi a Lei Rouanet na década de 90, se eu quero fazer um trabalho mais histórico, ou se eu quero realmente estudar e operacionalizar a minha carteira de projetos, né? São três questões que eu jamais posso esquecer. Primeira, eu preciso conhecer outros projetos, né? E realizar uma análise de projetos artísticos e culturais que foram apresentados em vários níveis, federais, estaduais, municipais, por editais, por fundos, né? Enfim, conhecer várias modelagens de projeto. É muito importante um trabalho analítico, né? Um trabalho de conhecimento de projetos aprovados e não aprovados. Né? É preciso também fazer uma breve pesquisa de campo, né? E quando eu falo de campo é nesse sentido assim próximo da etnografia mesmo, né? Não é uma simples observação dos agentes,
mas incluir algumas entrevistas, pequenos bate-papos, uma escuta atenta, né, do funcionamento do campo nesse momento. É aquela questão lá que eu falava da hermenêutica, né, o que faz um agente de projetos, um produtor cultural, é o que determina o que aquele campo está sendo naquele momento, né? Então é muito importante a gente prestar atenção e não só ler o que está escrito no papel, mas conhecer, né? Então, alguns dos projetos que nos atraem, nos interessam, seja por aspectos muito positivos ou muito negativos, conhecer esses agentes e tentar compreender como é que eles interpretam a autointerpretação, né? Porque a gente costuma muito achar que a gente é capaz de apreender toda a dimensão discursiva que está presente ali na produção textual, e não é verdade, isso não é efetivo, isso não se efetiva. É preciso compreender como o próprio agente também interpela o seu projeto, interpreta, modifica, né? Então, quando eu digo análise do projeto, inclui a pesquisa de campo, por quê? Porque ela vai chegar também na análise de relatórios, né? Muito importante a gente saber o que foi o antes e o depois, né? Então, conhecer relatórios de projetos, acompanhar algum projeto é bastante importante na formação profissional de quem pretende trabalhar com projetos culturais e artísticos, né? E a outra é trabalhar em equipes, né? Colaborativamente ou individualmente, né? E elaborando os projetos, né? É preciso também colocar a mão na massa e dar o início a uma feitura, né? Nem que seja como exercício. Então, bom, não tem nenhum edital, mas eu vou pegar como funciona o FAQ, eu vou aprender como preenche um formulário, eu vou ler cada item, eu vou escrever e reescrever detalhadamente, né? Então, um fundo de apoio à cultura, um financiamento, né? Eu vou estudar editais, né, da iniciativa privada, de fundações e institutos, né? Compreender qual é o alinhamento, né, qual é o tipo de proposta. Então eu vou lá, eu vejo o que foi aprovado, mas não basta ver o que está em andamento em resultado, né? Eu preciso também pôr a mão na massa e tentar confeccionar projetos. Então, como eu disse, né, bastante importante esses aspectos, né, de realizar essa pesquisa de campo, né, em relação ao desenvolvimento de projetos, né? Então, os projetos podem ser abordados de várias formas, por vários aspectos, né? Um deles é observando as instituições que acolhem, né? Então, desde as secretarias, os órgãos, né? Porque quando as secretarias e órgãos acolhem, por exemplo, um projeto e ele leva o selo, né, de uma lei, por exemplo, esse projeto integra o casting, né, e os cases da própria instituição pública, né? Então ele passa a ser propriedade da instituição pública, né? E nessa perspectiva há documentos e há uma visão dos agentes públicos, do setor público em relação ao projeto que foi aprovado, né? Mas também projetos que não têm financiamento, mas que se realizam para o mercado, abordar os locais onde se realizam. É numa academia de dança, é numa academia de ginástica, é uma companhia, é um grupo cultural, né? É um coletivo de artistas, né? Ou então eu vou também pesquisar certos agentes institucionalizados, como produtores, curadores, críticos, e às vezes até mesmo uma pesquisa de público, né? Bom, a pesquisa de público, já falei brevemente, como o perfil, a ideia de público para a gestão de projetos ela é muito ampla, ela pode tanto seguir mais um alinhamento que tende a perceber o processo de acolhida, o processo da recepção mesmo, né? O processo interpretativo, mas eu também posso tratar esse público como um consumidor, como um agente consumidor. E nesse sentido, ele não é somente aquele que acolhe, faz uma leitura, uma interpretação de um projeto, né? Porque muitas vezes o que observamos, né, criticamente na cadeia produtiva é que o receptor ele é parte integrante do mesmo circuito, né? Nos meios artísticos, quanto mais especializado o meio é, o ambiente é, então, por exemplo, a cifra de dança contemporânea, arte contemporânea, né, são meios altamente especializados e que muitas vezes eles estão
estão curto-circuitados, né, por um produto que se autorreferencia, né? É feito de si para si, confirmado pelos próprios agentes produtores, né? Então, ele não tem como ser fomentado externamente. Ele é fomentado por uma autocrítica, né? Que é tipo um grupo e critica o outro, né? Então aí pode haver uma relação positiva ou negativa, isso não importa, mas o que importa é que é um circuito muito pequeno, ele é muito fechado, né? Ele tem um processo de auto, né, vamos dizer assim, devoração, né? Uma fagocitose mesmo do circuito, né? E isso acontece muito, né? Então, por exemplo, ele não é um circuito aberto à recepção de um público consumidor crítico, não no sentido de crítico agente cultural, de uma crítica da cultura, mas no sentido de um público crítico que posiciona aquele bem, aquele serviço, aquela obra artística, aquele espetáculo de dança, numa cadeia de outros bens, como o consumo que ele faz no final de semana no shopping center, né? Então, esse público, ele pode valorizar a dança, ele pode valorizar o teatro, ele pode valorizar a performance, mas ele também valoriza a experiência do espaço que ele frequenta, ele valoriza a cafeteria, o café que ele bebeu no intervalo, a cerveja que ele bebeu, o programa que ele fez posteriormente, né, se ele foi dançar, se ele foi jantar fora, né, então, e esses elementos todos integram e eles estão nivelados, eles têm todos um valor importante para o público consumidor, né? Um valor de grande importância. Então a gente não pode considerar que o público ele coloca o espetáculo no ápice do processo, né? Essa é uma concepção de agente interno e não da cadeia de consumidores, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente está fazendo essas duas coisas, né? Para que a gente possa manter a dimensão crítica em relação à autocrítica, na verdade, em relação a nós mesmos, enquanto agentes do ambiente cultural, né? Mas também para a capacidade da gente poder suportar, né, a própria crítica externa, né? Então isso é bastante importante. Bom, é preciso também conhecer os diferentes instrumentos de avaliação de resultados, de projetos, de programas, né? Isso é bastante importante, né? E como eu falei, um debate sobre o público é fundamental, né? Pensando como se constitui a esfera pública contemporânea, né? E um balanceamento entre os agentes, né, que pensam pelo viés de uma cadeia receptiva e aqueles que pensam por uma cadeia de consumo.